Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast da ABA, da Associação Brasileira dos Advogados, na Comissão de Direito Condominial, né? Porque a gente gosta de condomínio. Então, esse nosso podcast aqui tem um nome muito bom, Assuntos Gerais, que todo mundo detesta, né? Enfim, que não se decide nada e que trazem um monte de coisa para enlouquecer os advogados, os engenheiros, os condôminos, os síndicos e todo mundo. Enfim, estamos aqui hoje para trazer mais um conteúdo e um pouquinho de novidades também, porque a gente, né, não tinha ainda um engenheiro na nossa comissão. Olha isso, que beleza! Agora estamos muito bem assessorados. Então, a gente está trazendo aqui hoje um assunto que, com certeza, aflige a todos, tanto condôminos quanto os síndicos, né? A comunidade condominial, principalmente quando recebe um empreendimento novo ou quando aquela coletividade já está ali em andamento e a coisa começando a funcionar e começando a dar tudo errado. Então, a gente vai primeiro fazer as apresentações para depois a gente conversar com vocês sobre os vícios construtivos. Assunto bom, né, gente? A gente vai ficar aqui o dia todo muito falando. Bom. Mas a gente tem só um pouquinho de tempo para trazer para vocês bastante conteúdo e bastante casos também. Enfim, vou fazer primeiro a minha apresentação. Eu sou Ana Maria Malé, sou advogada, sou síndica também. E faço parte aqui dessa comissão. Estou entre amigos, né, para a gente poder conversar. Meu Instagram é @AnaMariaMalé. E eu vou passar a palavra para minha amiga Marisa Dreves. Oi, pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês, com a ABA, que sempre nos recebe, abre oportunidades para todos. Enfim, eu sou Marisa Dreves, advogada, há 7 anos na área condominial e criminal. E minhas redes sociais são @MarisaDreves Advogadas e @Arechavala Advogadas. Vamos lá, passar a palavra para Amanda Degutti. Olá, uma boa tarde a todos. Bom, é um prazer estar aqui, né, junto com todos vocês, colegas de profissão, inclusive André Palomanes aqui também, que está sempre aí junto comigo nessa caminhada. É um prazer estar aqui discutindo sobre esse tema que, com certeza, é algo que, como a doutora Ana Maria falou, aflige muitos síndicos, até mesmo os condôminos também, né, quando recebem suas unidades autônomas. Eu sou aí advogada da área condominial, 10 anos aí nessa caminhada. Meu Instagram é condomínio_em_pauta. Passo a palavra agora para o nosso aqui engenheiro André Palomanes. Boa tarde, pessoal. Obrigado, ABA, pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês num tema tão relevante para os síndicos e para os condôminos. Meu nome é André Palomanes, eu trabalho como perito e tenho uma empresa de consultoria basicamente voltada para essa área condominial, aonde o vício construtivo é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje. O meu Instagram é Palomanes Consultoria. Espero que possa contribuir com todos vocês. Com certeza, precisamos de assistente técnico. Vamos começar primeiro com o conceito, né? Porque não adianta a gente sair contando os casos, porque caso é o que não falta, mas a gente precisa trazer um pouquinho do conceito. Então, eu vou passar aqui para Amanda trazer para a gente o conceito dos vícios construtivos. Bom, os vícios construtivos, né, eles podem ser principalmente os vícios aparentes e os vícios ocultos, né? Os vícios aparentes nada mais é, como o próprio nome já diz, aqueles que podem ser vistos a olhos nus, né? Então, de fácil identificação. Então, quando a gente entra ali, recebe um empreendimento novo, ou, né, você acaba se mudando para uma unidade autônoma, de fácil visualização, uma rachadura, enfim, que você olha e já consegue identificar que existe um problema ali naquela unidade, ou até mesmo na área comum do condomínio. Já o vício oculto é o contrário, são aqueles vícios que que não é perceptível ao olho nu, né? Então, muitas das vezes aí a infiltração, né, que com o tempo de uso você consegue e acaba identificando. Então, a pessoa que está ali residindo ou utilizando do condomínio durante um tempo, começa, né, a aparecer depois, pode ser dias, meses, anos, enfim, o famoso vício oculto. E a gente tem que lembrar também que nem tudo é culpa do vício oculto ou do vício aparente, né, gente? Porque a gente que está no condomínio, como somos condôminos, advogados, síndicos, tudo é culpa do condomínio, né? Tudo, quando chega pro síndico, tudo é culpa do condomínio. Mas enfim, vamos lá, Marisa, complementa pra gente esse conceito aí. Então, pessoal, sendo vício oculto ou sendo vício aparente, o que mais importa num primeiro momento é uma palavra técnica,
é um engenheiro que ateste que aquele ali realmente é um problema. E às vezes nós, como advogados, temos muita dificuldade em explicar isso para o síndico ou para os condôminos, porque às vezes a gente escuta assim: ah, mas é óbvio. Bom, é óbvio, mas tem que estar escrito. Nem sempre. Pois é, tem que estar escrito e assinado por alguém que possa fazer isso. Normalmente um CREA, né, um engenheiro, para dizer. Por quê? Porque isso é a prova que a gente precisa para começar qualquer ação, seja extrajudicial, seja judicial, que existe nessa área também muita inocência ainda dos condôminos em dizer assim: não, mas eu chamei a construtora ou eu chamei a imobiliária. Gente, não se trata disso. A seara condominial é uma seara de formalidade. Então, qual é a primeira formalidade que se precisa para dizer que existe de fato ali um vício e uma necessidade? É aí uma palavra de um assistente técnico, que aliás a gente está aqui, então vamos dar a palavra para ele. Obrigado. Vamos lá, queremos o laudo agora. Isso é muito importante que você está falando, Marise, porque existem responsabilidades do condomínio, existem responsabilidades do condômino para que a gente possa fazer uma avaliação mais completa sobre se uma determinada situação ela decorre de um vício de fato, que pode ser perceptível ao longo dos anos, como falou a doutora Amanda aqui também, né? No caso de uma impermeabilização, você mora numa cobertura e só depois de muitos anos aquela manta vai apresentar um defeito que você possa, dentro do prazo de garantia, atribuir à construtora, eventualmente à construtora. Mas você também tem que ter um engenheiro nesse sentido para poder avaliar se eventualmente aquela mesma cobertura não executou uma obra de mudança de piso, por exemplo, e suprimiu um ralo, feriu aquela manta que originalmente estava eventualmente bem executada e deixou de ser uma responsabilidade da construtora e passa a ser uma responsabilidade do condômino nesse sentido, né? E dentro dessas atribuições, você tem as normas técnicas que o engenheiro, na hora que vai fazer essa avaliação, elas são basilares para você poder analisar isso. A norma de manutenção predial, que é a 5674, onde você tem que desenvolver um plano de manutenção para edificação. Você tem a norma 14037, que é a que faz a referência ao manual do síndico, porque também não adianta a gente estar falando disso tudo e o síndico não saber o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, ou o síndico ou o condômino. E isso é uma atribuição da construtora definida nessa norma 14037. E você tem a norma 15575, que é a norma de desempenho, que normalmente, assim, de uma forma muito usual, ela é confundida com a questão do vício. Muito porque ela fala sobre a vida útil dos materiais que foram aplicados. E não necessariamente você precisa confundir a questão da vida útil se, por exemplo, você tem um erro de projeto, né? Então, a vida útil ela tem que ser considerada dentro da orientação do manual, que vem no manual do síndico, e nas atribuições de cada um, desde que os materiais tenham sido bem aplicados e bem executados e não exista um erro de projeto. Então, o conceito, do ponto de vista de engenharia para essa análise, ela é um pouco mais complexa do que se parece, né? A gente vê muito, assim, a confusão. Empreendimentos novos, né? Quando realmente recebe, às vezes tem aquele síndico, às vezes profissional, às vezes morador, enfim, tem várias peculiaridades, que fica ali naquele primeiro ano, naquela gestão, e fica 1 ou 2 anos no início, depois a coisa começa a fomentar, né? A gente tá falando de empreendimentos novos. Começa a chegar o pessoal, né? Os seus vizinhos, e começam a te dar trabalho. Então a pessoa não quer mais ser síndica, fica traumatizada. E vai embora. Mas a gente também tem uma preocupação muito grande, né, André e menina? A gente tá falando de processo e também da parte do assistente técnico. Da documentação. É uma coisa que me preocupa muito. Porque as pessoas não se preocupam com isso. Porque ninguém entra no empreendimento achando que vai parar na justiça. O objetivo não é esse. Até porque muita coisa se resolve antes da justiça. Mas a documentação, o ter calma, o se munir de profissionais, o advogado, o assistente técnico, para entender aquilo, para saber como resolver, é importantíssimo. Não perder prazo também. Não é verdade? Verdade. Conta um caso aí pra gente. Né? Porra, mas já passaram tantos aqui na minha... Sobrou pra você. O André, sobre o ponto que você falou, a questão da adequação dos materiais, né? A gente vivenciou um caso muito interessante
que após uns 4 anos de entregue, o Castelo d'Água começou a apresentar sinais de que não conseguiria mais suportar o peso, começou a amassar, começou a apresentar pontos de ferrugem, e a pergunta que ficou, será que é assim mesmo? É por causa do tempo? É por causa da umidade? Ou se o material foi inadequado? Num primeiro momento, como era um empreendimento grande, dentro de mim uma vozinha pequenininha, eu pensei assim, poxa, não é possível que eles fizeram com material errado, né? Ou inadequado. Mas foi. Foi tanto assim que houve uma vitória do condomínio na justiça, né? Você já está contando o final do caso! A gente quer saber assim, a gente quer que o nosso assistente técnico nos oriente, depois você compra a cereja, conta a cereja do bolo, se você ganhou, então não vou contar, tá em suspenso, Muito bom, muito bom. Então, era uma análise que a gente foi questionado e, assim, primeira providência, vamos contratar o assistente técnico para que ele nos diga se esse material é adequado ou não é. Aí apareceram milhões de outras questões, que tinha litragem, que tinha até o local onde batia o vento, que tinha que ter uma estrutura muito alta. Isso é muito curioso o que você está falando, porque dentro do conceito que a Ana Maria está colocando aqui, né, de criar a documentação no início da entrega do empreendimento, é muito importante que você tenha um profissional que faça esse acompanhamento para você criar um registro histórico, você criar o que eu gosto de dizer que é a linha de corte. Então, se você, no momento do recebimento, por exemplo, você, junto da construtora, tem um engenheiro de confiança do condomínio para que faça registros fotográficos, registre, eventualmente, se já no momento zero da entrega tinha um ponto de oxidação que pudesse comprometer, por exemplo, a estrutura desse castelo, que a gente chama, que eu acredito que seja isso. Isso é muito importante, porque existe condições de você fazer essa análise posteriormente, a partir de ensaios e de inspeções? Existe, mas é muito importante dentro do conceito de criar material que a gente faça esse registro no início. Isso é de suma importância até para evitar, eventualmente, que a gente caia naquele assunto que a gente estava falando aqui. O condomínio deixou de fazer a manutenção porque não existe um registro em tese, né? Então tem que ter esse registro para a gente poder cortar e balizar isso, entendeu? E a questão tá trazendo, né, de reunir provas, né, o material probatório. O que seria reunir essas provas, né? Porque é muito comum, eu vejo, né, durante na prática aí, os síndicos, né, virar e falar, não, que eu vi, né, tal defeito, né, acho que aquilo é vício. Liguei para a construtora. Mas o ligar para a construtora, isso não é uma prova. Depois, como é que você vai provar que você ligou? Então, eu sempre falo, formaliza, manda um e-mail, né, tenta resolver. Traga, né, o seu advogado de confiança, ele vai formular a notificação extrajudicial baseada, né, com o assistente técnico, com as normas, né, as NBRs ali. Então, é importante o material probatório e que você devidamente formalizado para que você possa documentar aquilo depois, né, para subsidiar a notificação extrajudicial ou até mesmo, né, havendo a necessidade, a ação judicial. Marisa, eu quero saber se você foi nessa perícia e foi lá ver o Castelo d'Água. O advogado tem que participar, só para registrar. Olha só, o advogado tem que entrar no castelo. Não era necessário, mas eu fiz questão de ir. Eu tinha certeza. Eu tenho certeza que ela Eu faço questão. Porque muita gente, dependendo de onde a gente fala assim, não, tô lá com o assistente, aí você vai até uma parte, deixa o engenheiro subir, você fica aí aguardando lá embaixo. Gente, eu gosto sempre de estar no meio da fofoca. Um advogado bem informado que acompanha a perícia muda a inicial do processo. Vocês podem ter certeza disso. E a gente aprende muito também, né? Acaba que a gente aprende, né? Depois, né, numa reincidência ou então num outro condomínio, né? A gente já lembra do caso. Mas uma coisa assim, fugindo um pouquinho do tema, a gente vê que as construções mais atuais têm uma facilidade de você subir. Mas quando você fala de construções antigas, existe uma dificuldade muito grande de acesso. É uma coisa até absurda e uma preocupação para os funcionários, mas que vai ser tema de outro podcast, não de hoje. Mas assim, realmente a gente se depara com coisas absurdas em condomínios antigos, assim, do acesso, né? Até para uma perícia dessa, você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar aqui? Não consegue. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje. Uma coisa que eu acho que aflige muitos síndicos e condôminos seria o prazo. Porque todo mundo tem na cabeça, né? 5 anos. Tem 5 anos para fazer.
E aí, tudo é 5 anos? Não é 5 anos. A própria norma de desempenho, ela define alguns prazos, e essa pergunta é muito interessante, principalmente para os síndicos, porque os prazos que estão definidos ali são prazos que, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de incorporação e de construção, eles têm que ser definidos. A grande questão da avaliação do vício construtivo é que, vamos supor, você tem um prazo, eu sempre boto isso inclusive nos laudos, você tem um problema de uma fissura numa textura. Aí você vai no manual do síndico e você vê que aquela fissura da textura, ela tem prazo de garantia de 1 ano. Mas será que ela não decorreu, por exemplo, de uma acomodação do terreno que fissurou a parede? E aí, entendeu? Um prazo está atrelado, está bem definido, um prazo muito encurtado, mas, na verdade, ele decorre de uma outra situação, de um outro vício. É diferente, por exemplo, de você pegar um rejuntamento de pastilha de piscina, onde a cada 6 meses, onde o tempo ele já é encurtado, você tem que fazer com frequência. Então, a gente tem que ter muita cautela em relação a essa questão dos prazos que são estabelecidos nas normas de desempenho que são dados pela consultora, porque os vícios podem decorrer de outras patologias que não aquelas que estão encampadas ali dentro daquele prazo de garantia, entendeu? Já tiveram algum caso, meninas? Olha, com relação a prazo, acho que quase todos os vícios ocultos que nós tivemos, né, que nós trabalhamos, já havia passado o prazo formal, né, mas a gente alcançou êxito, como eu mencionei um pouco antes aqui, instalações de gás, os 2 grandes casos que nós tivemos, um que se repetiu porque era um condomínio com vários blocos, da tubulação de gás, e foi interessante porque, como ela era debaixo da terra, isso não é mais comum, né, os moradores sentiam o cheiro de gás e eles imaginavam que eram das unidades individuais. Então, ou do PC, né? Às vezes a gente... Ou do PC. Eles fizeram não sei quantas vistorias até que o jardineiro sentiu o cheiro de gás perto do jardim. Olha o perigo, meu gente. Deus do céu, o que é isso? E aí, no momento que foi aberto, né, verificou-se então sim, e a gente alcançou êxito, ainda que tivesse fora do prazo, entre aspas, né? Mas mais uma pontuação sobre isso, a importância da formalidade, né? Muitas vezes a gente encontra assim, não, mas aqui no prédio tem um engenheiro, tem 2, tem 3, quase que eu falo assim, mas é igual advogado, porque tem em todo lugar. Assim. Eu só quero saber uma coisa, ele vai assinar o laudo? Vai botar o CREA dele ali e vai assinar? Porque, assim, para mim tanto faz, pode ser o morador, pode ser qualquer pessoa, mas, tem que ter... responsabilidade técnica, né? A gente tá falando de responsabilidade técnica. E aí um outro ponto que eu ia abordar aqui era sobre construções que já existem e que, às vezes, a figura do assistente técnico é uma figura individualizada. Ela atende ao condomínio. Então, assim, o engenheiro da empresa atende à empresa. Correto. Certo. O engenheiro que é contratado pelo condomínio é o condomínio. Eu vou trazer um exemplo aqui muito interessante sobre o que você falou do alagamento. Determinado condomínio teve um problema de alagamento, uma impermeabilização antiga, já não funcionava mais, enfim, e aí vazou tudo lá no apartamento de uma pessoa. Estragou o armário, foi muito ruim, mas o síndico naquele momento foi diligente e contratou outra empresa para fazer assim. Vamos contratar, mas vamos contratar olhando custo-benefício. Assim, quem é essa empresa? O que ela faz? Bom, contratou lá uma empresa e eu me lembro que à época nós orientamos. Contrata um assistente técnico para orientar essa obra, execução e tal. Ah, não pode deixar, eu vou ver, mas a empresa tem engenheiros. Eu entendi, mas você está lidando com alguém que está vendendo o serviço para você. Assim, não, tudo bem. Bom, a empresa realizou de maneira equivocada, de maneira ruim essa obra. E o que acontece? Nesse caso, existe a responsabilidade solidária entre o condomínio e a empresa, porque o condomínio é responsável pelas ações dos seus prepostos. O que aconteceu? Pois terminaram a obra, o casal foi viajar, houve algumas chuvas, quando o casal chega... Tudo destruído. Tudo destruído. Pessoas com poder aquisitivo alto, móveis novos, relógios de marca, bolsas, roupas, tudo devidamente comprovado no processo. Prejuízo maior do que R$500 mil. Isso que você gerou tá falando... condenação solidária.
Enfim, né? Por quê? Talvez, se tivesse um assistente técnico... Não teria ocorrido isso. Não teria ocorrido isso. E é muito importante, se vocês me permitem, uma parte, porque o que acontece? Muitas vezes o condomínio, diante de um vício, ele é obrigado a intervir. Né? E essa intervenção, além de, obviamente, você ter que contratar uma empresa que esteja registrada junto ao CREA, que tenha um profissional habilitado responsável por essa empresa, mas ela vai ali para executar o serviço. O olhar do engenheiro ad hoc ali, né, o engenheiro como assistente técnico, ele é importante para resguardar o direito do condomínio, porque a gente não pode esquecer que você está discutindo um vício que, em tese, estaria sob prazo de garantia. E você tem que estar infiltrando na cabeça da moça lá, que tem um monte de coisa que gerou essa indenização de 500 mil. Então, o condomínio tem que corrigir. E a construtora não quer corrigir porque ela não admite que aquilo é um vício. Então, a partir do momento que você põe a mão para mexer naquilo dali, com uma empresa terceirizada, você gera uma perda de garantia, você gera um questionamento a mais, uma dúvida a mais se o serviço da construtora estava bem executado ou não. Então, tem que ter toda uma construção documental, de laudo, de registros fotográficos acerca de uma intervenção, quando a gente está falando de vício construtivo. Isso é um cuidado, assim, também muito importante. Tá? E às vezes só quando a gente fala de vício, né, normalmente a gente se refere ao vício da construção, né? Esse caso que aconteceu já era um prédio muito antigo, já não era mais eu acho, né, uma questão de vício, já era do uso mesmo e tal, mas o que eu quero reiterar aqui, assim como você falou, é essa importância dessa documentação toda. E quando eu brinquei ali, olha, pode contratar um engenheiro, pode ser o morador, se vai assinar ou não, mas isso é um primeiro passo, porque a gente não pode obrigar o cliente a contratar o assistente ou o período que a gente indica. Mas a gente orienta, a né? gente orienta, por quê? Porque não adianta você ter um profissional que não esteja acostumado com a questão condominial, porque a gente vai precisar de um laudo, acima de tudo, conclusivo. E uma coisa que acontece muito na prática, agora eu tô fazendo até um papel como síndica. Todo síndico, ele tem o seu faz-tudo, que é um braço direito, né? E aí tem várias situações. Ou você tem o seu faz-tudo braço direito, que não é o engenheiro, é aquele cara ali. Ou tem o porteiro que faz tudo, que você acaba, né, usando portar ali e vai. Porque você precisa, né, de uma agilidade em pequenas coisas. E isso também confunde muito a coletividade e o síndico. Tem que saber separar. Claro, você pode ter aquele profissional para executar, mas você tem que ter o olhar do engenheiro condominialista. Vamos falar assim, pode falar que bonito, né? Advogado condominialista, engenheiro condominialista. Certo. Agora eu tenho que falar isso, sou engenheiro condominialista. Vou botar no meu currículo. Mas assim, tem aquela questão também que, será que tudo é problema da construtora? Será que tudo realmente é um vício? Porque até trazendo um caso aqui, até que a gente trabalhou junto, eu e o André, que eu levei pra ele, né? Que eu sempre levo uns casos assim, né? Tem um caso novo, André. E aí, do que acontece? Tem um condomínio, né, que eu assessoro, que começou a instalar os revestimentos, né? E estourar e tudo rachar. Poltergeist. Não, parece. É horrível. Não, a gente já viu e levantando tudo. Pois é. E aí... pode ser sim um problema ali do material utilizado, né? A questão da junta de dilatação, a questão do rejunte, enfim, N coisas pode ser. Que eu, como advogada, não vou saber falar, né? Não vou saber explicar qual foi o que ocasionou aquilo ali. Por isso tem o engenheiro, mas né? Teve uma curiosidade, né? E aí, a gente tem o quê? Nesse caso específico, não era problema de vício construtivo, vício oculto, no caso, porque a pessoa já residia ali há um tempo, mas era um problema o quê? Que a gente viu que era a questão do uso ali mesmo, né? Na verdade, até a pandemia, as pessoas costumavam sair mais de casa para trabalhar e ficavam mais tempo fora de casa. Com essa questão do home office, olha que curiosidade. Com a questão do home office, o rapaz passou a contratar uma cozinheira, uma assessora lá dela, não sei o termo correto a usar, para fazer comida. E ela passou a usar mais o forno. E essa questão do forno começou a aquecer o piso. Gente. E o piso começou a desplacar no estilo poltergeist, assim, para vários pontos da cozinha. É assustador. É assustador. Então, assim, não tem... Se vocês me perguntarem assim, André,
Acontece. A cerâmica tem um processo de fabricação, você tem que curar por trás. Não é incomum o cara passar a massa, fazer o assentamento do lado e não fazer do outro. Acontece muito, com muita frequência, mas existem as exceções. Da mesma forma que dentro dessa análise, dentro desse conceito, eu estava falando com a Amanda há pouco, teve um empreendimento que ele foi projetado e concebido para ter uma ETE. Essa estação de tratamento de esgoto, ela não tinha erro de projeto. Só que por uma questão mercadológica, no momento imobiliário, o empreendimento não foi vendido da forma como deveria. E aí ela começou a ser pouco utilizada e aquilo começou a gerar retorno de odor em área comum, condominial. E o condomínio, no primeiro momento, ele quis se insurgir contra a construtora, achando que aquilo era um vício. E, na verdade, a construtora até adaptou, explicou isso e falou assim, olha, a gente vai tentar fazer alguma coisa para mitigar, porque, na verdade, a ocupação do empreendimento não acompanhou a nossa previsão de projeto. Então, isso não é um vício, isso é uma questão que você é imponderável, entendeu? Então, tem vários fatores que acabam pintando nessa análise. Mas já saiu e falar que é erro da construtora, assim, ué. Não tem que esperar. Todo mundo lá no contigo, os caminhões de mudança em fila. Que culpa tenho eu se você não vender? Se você achou que ia mudar 2, 3 por mês, o problema é seu. Mudaram 15. Bota mais barato o apartamento. Se o problema foi esse, a gente compra. É porque também... Não, tese é o que não falta, né? Porque advogado é uma pessoa, assim, inspirada em gerar entretenimento e defesas, né? Então, conforme interesse de cada um. Exatamente. Quem me contratou? Não pode ficar com raiva do advogado. O advogado é contratado para isso. Você tem o direito, às vezes é um bom direito, às vezes não é. Não significa que a gente não vai atuar, Ana Maria, né? quando a gente escuta assim, mas o senhor é parcial. Mas é claro que eu sou contratada. Não com advogado vai ser imparcial, não tem como. Se esse cara for imparcial, tem que dar tchau pra ele, né? Porque ele tem que estar pela parte dele, né? E aí, falando até sobre isso, sobre a questão, né, de quem a gente defende, né, que a gente tem que ter essa parcialidade e a gente vai resguardar os direitos de quem contratou, né? Lembrando aí até um caso que a Marisa trouxe pra gente, né? De contratar ela, né? A Marisa orientar de uma forma... E a outra, e aí, né, a parte contrária não gostou muito, digamos assim, da orientação que foi dada. E assim, o jogo virou, né? O jogo virou. Porque a gente é contratado para analisar aquele caso e dar as orientações corretas. A gente sabe o que vai acontecer ali no judiciário. Existe uma curiosidade dentro disso aí que vocês estão falando, porque assim, existe também o lado da construtora em determinadas situações, né? E nesse exemplo que você deu do gás, por exemplo, eu já fiz laudo, em algum momento eu atendo também a construtora, e eu fiz um laudo, certa vez, que a construtora, com base na documentação que o condomínio tinha produzido, porque foi um vazamento de gás entre o regulador de pressão e o PI, que eu acredito que seja o caso lá, que vazou no piso, ela descobriu que os tubos tinham sido assentes diretamente no solo, corroeram e que aquilo dali estava fora da especificação do próprio memorial de incorporação da construtora e a instaladora, na hora de executar, ela fez errado. Então, é uma relação com uma terceirizada, mas que a construtora só conseguiu entrar com a ação lá de regresso contra ela, porque o condomínio deve ter processado, em função da prova que o próprio condomínio produziu. Entendi. Entendeu? Será então... que foi o mesmo lugar, gente? Tinha 4 andares? De 4 andares. Então, vamos passar para outro ponto. Vamos. Pra gente não entregar aqui, às vezes, melhor não. Bom, pessoal, o que a gente quer trazer aqui, assim, para nossa audiência, né, que sejam condôminos ou síndicos, como eu falei, é dessa importância de analisar o caso. A gente sabe que quando acontece um problema na nossa casa, né, ou no nosso condomínio, a gente fica chateado. Isso é fato, ninguém quer, nós somos, né, também somos condôminos. A gente olha aquilo ali, a gente quer uma solução rápida, imediata. Então tem situações que realmente precisam de medidas urgentes, que tem que ter uma intervenção. E aí é mais uma situação que às vezes você precisa não só, o assistente técnico é imprescindível, às vezes você precisa até de uma ata notarial, né? Tem uma série de provas aí que a orientação do advogado vai dar esse norte para você. Aconteceu a situação, por isso a importância do jurídico
para o condomínio, né? De ter ali a assessoria jurídica. A gente consegue visualizar, não é só para, vou mover um processo ou contratar um advogado. Não é isso. A situação, o condomínio, o dia a dia, ele envolve muita coisa. Hoje a gente está falando aqui dos vícios construtivos, que acontecem, a gente está botando aqui vários exemplos, né? Trazendo para vocês vários exemplos que acontecem a todo momento. Então, tem que ter a orientação. O advogado, ele vai te dar um norte, olha só, contrata um engenheiro. Às vezes você precisa fazer também, uma coisa que acontece muito, não sei se o André faz, se as meninas daqui também contratam. A gente tem uma obra, a maior dificuldade do síndico é o escopo do trabalho. É a definição do edital, né? Que desgraça é aquilo. Eu vou te falar, você pede orçamento, cada um vem de um jeito. E aí vai cair no problema, porque você no processo, você não vai conseguir provar, se tiver processo, se precisar fazer alguma coisa, você não vai conseguir provar que realmente você fez o certo. Porque você pede aquele monte de orçamento, cada um vem de um jeito, você tá na pressão, aquele condômino ali tá, não, tem que fazer. Então, o engenheiro, ele não é para executar a obra, ele vai ter um engenheiro para executar a obra lá da empresa contratada, que foi o que a Marisa trouxe. Você precisa ter um engenheiro do condomínio. E tem uma curiosidade, Maria, que é com relação a isso, que é o seguinte, não é contratar um engenheiro simplesmente para fazer a obra. Esse engenheiro, até para nível de seguro, tem várias questões que envolvem isso, eles têm que ser contratados para restabelecer a condição de projeto. Então, quando você fala assim, eu trouxe um engenheiro, cada um deu uma posição, né? Esse edital que vier a ser montado, ele tem que seguir as especificações de projeto do empreendimento, porque... Palomanes, é uma luta. É uma luta. Não é fácil. Não é fácil. Porque assim, às vezes você vê obras muito grandes, impermeabilização de trechos muito grandes, troca de piso, brinquedo de área comum, reforma de fachada, troca de piso de corredor. São obras que ficam muito caras. Muito caras. Que chegam a R$1 milhão, ou às vezes passam muito disso. E o síndico fala, não, vou fazer a cotação. Não é assim. É assim. Vamos saber o que perguntar para fazer a mesma pergunta. Vamos definir o escopo, contratar o engenheiro para definir o escopo antecipadamente e pedir a ele para avaliar todas as propostas que chegam do ponto de vista técnico. Fazer o nivelamento. O nivelamento, para que, quando esse síndico chegar à Assembleia, a Assembleia possa saber em que está votando, porque é isso que se espera de um bom síndico. Porque, imagina, se está difícil para o síndico, pensa para o morador que chegou lá, mas espera aí, como é que eu vou comparar uma coisa com a outra? O que é o quê? Assim, Exatamente. o que é o quê? Essas empresas são todas idôneas, todas prometeram, a qualidade é a mesma. Como nós, que não somos dessa área, vamos conseguir detectar? Então, vamos pagar essa pessoa para que ele faça o escopo, para que ele receba as propostas num primeiro momento, para que ele peça os ajustes, para que as pessoas possam depois tomar as suas decisões. Mas, Palomares, nós aqui estamos nos entreolhando porque a gente sabe o quanto é difícil. Às vezes eu consigo convencer dizendo o seguinte, vem cá, você sabe o valor dessa obra? Aí a pessoa fala assim, sei, você acha sinceramente que você pode suportar a responsabilidade no caso de alguma coisa dar errado? Aí às vezes o síndico fala, mas como assim? Porque você que responde. Você que vai responder. O que eu falo muito é, por exemplo, que no momento da contratação é tudo muito bonito. Não tem problema nenhum, você está contratando, é um prestador de serviço, né? Ou no caso, uma empreiteira querendo vender um serviço, né? E então tá oferecendo tudo que você precisa, a empresa fala que pode. E você, né, que como síndico tem a responsabilidade daquela contratação e todo aquele valor envolvido ali naquele contrato, né? E aí, por exemplo, ontem, né, recentíssimo, chegou uma questão para mim, não é nem a questão do vício construtivo, mas vem aqui a questão da documentação em si, né, de ser bem resguardado ali com uma pessoa que tem competência técnica, que foi a questão da reforma de fachada. Como a doutora Marisa falou, são contratos de, né, alguns milhares de reais. Monstruosos, exatamente. E aí, né, o condomínio chegou para mim, olha, doutora, essas aqui são as propostas. Mandou, a gente recebeu 8 propostas, aqui tem 4 que foi que a gente mais gostou. A doutora pode avaliar pra gente, né, a conformidade das empresas e tudo mais.
Aí eu virei, aí tinha uma planilha, o condomínio planilhou ali com o escopo de cada uma, falou, olha, a gente mandou um escopo igual para todo mundo. Mas não volta igual. Eles voltaram com a volta. proposta. Um tá dizendo que não coloca pastilha, o outro diz que a pastilha é por fora, o outro diz que tem que ter depois um teste de percussão, o outro diz... Eu falei, bom, olha só, nesse sentido, eu, advogada, eu não tenho como ajudar. Qual seria a orientação, né? Porque o condomínio já veio para mim com as propostas. Em momento nenhum chegou para mim e falou assim, a gente está querendo fazer uma reforma da fachada. Porque qual é a orientação, né? É exatamente essa. Contratar um assistente técnico, né, que tenha competência, no caso engenheiro, para elaborar ali o escopo, para que depois, quando volte, ele que tem essa capacidade técnica, esse olhar técnico, possa verificar se aquilo que diz que não está incluso realmente deveria estar incluso, se aquilo é necessário, não é, para deixar de forma, né, uniforme, para poder remeter à Assembleia, porque as pessoas que estão na Assembleia também não vão ter esse conhecimento técnico, né? Não, e existe uma curiosidade muito interessante trazendo para o tema de vício, tá? Em caso de reforma de fachada, porque muitas vezes tá a cerâmica caindo em área comum, você já ajuizou a ação, não tem como esperar e tem que fazer a reforma. Os condomínios, de uma forma geral, eles têm a expectativa que se uma obra de fachada custa 700 mil, eles vão receber os 700 mil de volta. E se você considerar que você tem a atribuição do condomínio de fazer a manutenção no curso do tempo de construído, né? É imprescindível não só elaborar o edital, mas principalmente você contratar um teste à percussão, e aí é que a orientação do engenheiro que trabalha dentro da engenharia legal junto com o advogado é válida. Por quê? Contrata um teste à percussão para você quantificar, percentualizar quanto da fachada de fato estava com um substrato que estava desagregando e não deveria, marca em planta, porque lá na frente, depois que você ajuizar a ação, ganha o processo, o juiz bateu lá, deu a decisão, sentença, vai ter que reformar a fachada, você vai receber 210 mil, vamos supor, 30% da fachada deteriorada. Mas você tem que ter a orientação para percentualizar isso, claro, para materializar, porque senão não é só montar o edital. Claro. Né? Você tem as implicações, porque você tem um processo em curso. Claro. Né? E Então, o custo-benefício, que Não, pega a proposta, vai pelo menor valor, né? Não, esse é ótimo. Esse daí, Não, e assim, esse as não pessoas tem têm que condição. entender que não é só para condomínio grande e obra cara. Essa obra é proporcional pro tamanho do seu condomínio. Exato. E o condomínio ele precisa de manutenção, não tem jeito. Você vai precisar disso num prédio pequenininho de 3 andares, assim como em 8 blocos de 20 andares. Não faz diferença, é importante. E esse negócio de assembleia, só antes de você contar seu caso, deixa eu contar um meu. Vai. Bora. Vamos contar caso. Eu estava numa assembleia, mas contratada por outras questões, estava defendendo uma unidade, enfim, e um dos itens, depois que tinha brigado, fiz o tumulto que eu tinha que fazer, que a gente ia contratar para fazer tumulto também. Fiz o tumulto que eu tinha que fazer no objetivo, mas tinham outros itens para serem discutidos e um deles era uma obra. Gente, 26 mil, 70 mil e 260 mil. Não dá para Eu comparar. falei assim, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Não dá. Não, e eu fui voto vencido. Eu botei minhas considerações lá, mas o pessoal votou pela de 26 mil. Não, e geralmente quem vota são os condôminos. O síndico, ele quer pelo menos aprovar aquele... Aí eu sempre... A orientação que É eu o dou meio termo, né? nunca leve... orçamentos com tanta disparidade, assim, porque os condôminos, eles vão optar pelo mais barato. E você depois, o que você vai fazer? E a responsabilidade vai ser sua como síndico depois, porque os condôminos vão cobrar E a você. empresa de 260 mil, eu conheço, sei que é uma empresa séria. Os outros dois, eu falei assim, gente, não tá esquisito isso? Eu tentei falar assim, pelo amor de Deus, trazer um pensamento, né, a realidade. Mas assim, eu entendo que isso é um indício de uma má gestão. Por quê? Existem situações que são óbvias. Uma coisa que custa 70 mil não pode ser comparada a outra que vai custar 20. Alguma coisa tem de diferente. À medida que esse síndico deixa de levar para a Assembleia os elementos que compuseram aquele preço, desculpam, quem está errado é ele. Ele briguei que tá bastante. fazendo... Eu juro pra você ele que eu briguei. está fazendo uma gestão equivocada. E eu acho importante a gente Ao falar ponto sobre de eu falar, o senhor agora. não grita comigo, senão eu vou chamar a doutora Marisa aqui, a gente vai pra delegacia. Mas é importante, às vezes, a gente explicitar, porque a gente sabe que às vezes o síndico ficou pressionado, não tem problema. Aí a gente faz uma palavra que a gente usa muito,
item prejudicado. Por que o item foi prejudicado? Porque não houve elementos suficientes para fazer uma análise razoável, uma análise séria acerca daquele item. E isso que vocês relataram também, já passei pessoalmente por uma situação como essa, engenheiro contratado, solicitou as propostas, cada uma veio de um jeito. E aí, nesse caso, o engenheiro olha pra gente e pergunta assim, mas eu faço o quê? Eu falei, manda voltar. Manda voltar, liga para a empresa e diz que o que vai ser julgado é aquilo que está ali, que pede pontualmente. E se não for possível fazer daquela maneira, que ele escreva textualmente que não é possível. Até porque, assim, a gente não pode excluir essa hipótese, não foi o que aconteceu, mas pode ser que nesse escopo inicial seja alguma prática que, por exemplo, seja muito usada em outro estado e aqui no Rio de Janeiro não. A gente precisa pensar sobre isso também. Foram todas que vieram diferentes e aí acabou que a gente no final conseguiu 5 propostas e organizou a coisa. Mas não tem problema, às vezes, a gente parar um processo no meio. Assim, a gente não para a audiência no meio. Às vezes a gente está com uma audiência, surge uma questão que o juiz traz, que a outra parte, a gente fala, olha para o juiz, silêncio um minutinho, posso ir fora com o meu cliente para resolver? Então, às vezes, essa tem que recalcular a rota, né? Tem que recalcular a rota, essa prática, esse jogo de cintura que a gente tem que ter, que pode acontecer, inclusive, na Assembleia, a gente precisa usar, pessoal, um momentinho, houve aqui uma situação, vamos esclarecer, ou a gente convoca outra mais à frente, ou vamos esperar esse esclarecimento para depois tomar a decisão. Ou, às vezes, até fazer levar uma decisão em termos de valor e deixar 2 ou 3 empresas em aberto. Bom, até esse valor nós vamos e o escopo tem que ser esse. Dá para você fazer, mas é aquele negócio, é preparo anterior e experiência de assembleia. Vou contar um caso bem fresquinho, em que, nesse caso, eu estou como síndica, tá? E a minha advogada está aqui do meu lado. Porque ela é que é minha advogada no condomínio. Enfim, a gente assumiu esse condomínio agora, para resumir a história, já tem um processo em andamento, já tem uma decisão judicial, e aí, né, que teve tutela, já teve perícia, teve assistente técnico, tudo que você possa imaginar, um negócio, bum, porque cai no colo, né? Vem assim, tipo, você foi eleito, olá, obrigada, você tem aí audiência. Logo na vez dela, né? Então, tudo bem, vamos lá. Enfim, precisei agendar lá a visita para entender, até porque eu não entendi. Você lê o processo, por mais que você, claro, você tem bastante elementos ali, mas assim, precisava ver em loco, entrar no apartamento, enfim, pediu o apoio de um conselheiro que foi junto, chamamos 2 prestadores de serviço, porque a gente estava com um foco, que depois mudou totalmente, e eu e minha advogada aqui, malandramente, a gente já é experiente, eu liguei pro assistente técnico. Assim, porque todo advogado, todo síndico tem que ter um assistente técnico de braço direito. Tudo é um assistente técnico, pode fazer. A gente sempre tem um monte pra direita ali, né? Pra cada coisa. É direito, esquerdo, perna, vambora. Aí liguei pra ele, até aquele colega seu, e eu falei assim, olha, preciso que você me acompanhe. E aí foi engraçado, assim, um pouco, vou chamar de perícia, apesar de não ser uma coisa formal, mas realmente foi ali uma vistoria. E eu olhava pra ele, tipo assim, eu queria perguntar assim, mas é isso mesmo? Tipo assim, aí eu olhava, o negócio tava solto assim, tipo assim, que eu queria curiosidade, a gente fica, não, mas não. Aí a dona do apartamento virava. E ele olhava assim pra mim. Porque a gente ainda se comunica, né? Claro que ele tava entendendo, mas eu tava aflita, porque eu olho. O engenheiro começa a tremer quando ele vê certas coisas assim, ele fica meio tenso. Agora... Aí eu fazendo aquelas caretas e ele pleno. E eu fazendo altas caretas. Aí eu olhava o prestador de serviço. Eu louca pra saber. Aí teve uma hora depois a pessoa começou a falar, né, que tava acompanhando a perícia, a outra parte, vou dizer assim. E aí eu falei assim, não, vamos liberar o engenheiro, porque eu queria ir pro elevador pra ele. Não, pra conversar com ele. Você não, eu não vou pedir. Pô, tá sacanagem. Aí, enfim, jurando que isso é a prática, porque a gente tenta trazer aqui justamente o dia a dia. Não adianta a gente ficar aqui falando um monte de conceito, que, claro, é importante, mas não é o formato que a gente busca aqui no podcast. O podcast a gente busca trazer a realidade. E cada um aqui fica numa função. É que elas não gostam de ser síndica, eu gosto. Entendeu? Você já foi síndica, mas eu sei que a Marisa já foi, ela não é mais. Tava passando errado na hora errada. Fui cotada
chamada, fui chamada e fugi. E não chamou a Ana Maria Cintia, não sei por quê. Você já foi fugi. Não, graças a Deus. Há muitos anos que Mas me agora, assim, pegaram. uma questão que eu acho, assim, relevante trazer aqui é a confecção do laudo. Com certeza. Tá? Ah, sim. Porque o que acontece? Seja para embasar, né, que é um procedimento extrajudicial, mas assim, até trazendo para as vias judiciais mesmo, quando você pega o laudo, o juiz, né, eu sempre falo, o juiz não participou de nenhuma tratativa anterior, ele precisa pegar o laudo e compreender o que está acontecendo, né? É a tal da engenharia legal que eu falo. E aí tem a questão ali, o laudo, não adianta o laudo vir, né, não, o condomínio é esse, aconteceu isso, é um vício oculto, e aí tá dentro do prazo e ponto. E aí tem uma conclusão ali, qual é a conclusão? Trata-se de vício oculto, né? Motivo pelo qual estamos ajuizando a presente demanda. Isso pro juiz não vai adiantar. Isso aí nada. não é Pra nada. ninguém, né? Só pro juiz nem pra ninguém. E aí resvala naquela questão que deve conter no laudo se as manutenções foram feitas, se o manual do síndico seguiu, se é algo, né, que foi, se existe uma vida útil daquele produto, do material. Não. Então, tudo isso tem que ser um laudo bem feito, né? Porque senão não vai adiantar de nada correr para ajuizar a demanda, sofrer a pressão do condomínio. Não, é problema da construtora, tem que entrar com ação judicial. Aí você faz um laudo ali, né, de meia lauda Não. e ajuiza Não, a ação, né? É muito curioso isso que você está falando, e muito bem lembrado, porque assim, existem, principalmente para os síndicos, tá? Porque assim, existem diversos tipos de laudo. E eles se confundem diante de tantas normas que você hoje em dia tem no mercado. As pessoas hoje têm mais acesso à informação, né? E então, você tem um laudo de autovistoria. E qual é a caracterização do laudo de autovistoria? Ele basicamente vai apontar o que o condomínio tem que fazer de manutenção, vai comunicar à prefeitura um prazo para que você corrija aquelas questões de manutenção. Você tem um laudo de inspeção predial, que ele é regido por uma outra norma. Esse laudo de inspeção predial ele é muito legal, ele também vai falar sobre questões voltadas para manutenção e vai definir níveis de criticidade. É muito legal quando o síndico está chegando ou quando há uma mudança de gestão ainda em prazo de garantia, por exemplo, em condomínios que forem implantados. E o condomínio vai saber, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Legal. E você tem um laudo de vício construtivo, aonde o engenheiro tem que ser um cara imparcial para falar, olha, existem sim questões de manutenção, mas o que eu tô colocando, é o que a Amanda tá falando aqui, são questões voltadas para o vício construtivo em si, sob responsabilidade da construtora. Então, tem que ter essa definição de conceito, porque senão você ajuiza uma ação com um laudo de autovistoria ou um laudo de inspeção predial. Não dá. Entendeu? Não dá. É muito importante que você tenha noção Agora, dessa. sobre esse ponto, né? Eu sempre digo, quando a gente tem que contratar assistente técnico, eu explico, olha, assistente, eu preciso dessa resposta. Eu quero saber se isso aqui vai desabar na cabeça do meu cliente, dos moradores ou não. Eu quero saber a possibilidade, qual é o tempo que isso aqui tem, porque fica mais fácil para o profissional também trabalhar. E uma outra estratégia que eu utilizo, talvez já trazida do direito criminal, é que às vezes você coloca link, eu já vi colocar link de drone tá. Então, gente, não funciona. O As juiz pessoas não tem acertam. tempo para Não vai ver ver. isso, não acessa. O que eu Quando faço? é o juiz, né? Não, claro que não. Eu sou historiadora. Eu escrevo história em quadrinho. Então, o que eu faço? Eu vou printando cada pedacinho ali e vou colocando. E às vezes eu já falei isso para o colega, para o assistente, ele não entendeu. Mas, doutora, eu não Quanto mais entendi. ilustrativo, melhor, né? Exatamente, tem que ser didático, porque a gente, como acessar o advogado, também tem que conseguir dar ao juiz a possibilidade dele decidir corretamente, ou dele ao menos entender para poder decidir. Porque se nem a gente consegue fazer isso, pensa ele, né? Eu falo, e facilitar, né? Porque se a gente quer que aquilo seja julgado procedente, então vamos dar todas as ferramentas, as facilidades para o juiz, Amanda. né? Decidir ali a seu Mas favor. é sinalizar, né? A gente sabe que da mesma forma que uma boa petição, ela não precisa ser enorme, ela precisa ser objetiva e direta para aquele direito.
um bom laudo, a gente não tá falando também, tem que ter um laudo de 50 Não. laudas. Pode até, provavelmente vai ter, porque a gente quer muitas imagens. A imagem, ela no processo, por mais que seja um processo eletrônico, Ela tem um mas poder de essa convencimento. processão. Não, visualização, porque precisa entender. Outro dia eu tava até numa mediação, e aí eu tive que desenhar. Eu falei assim, não, deixa eu desenhar um prédio aqui, senão você sabe como é. Aí Eu adoro desenhar. Desenho horroroso, que eu sou péssima. Mas comecei a desenhar, e aí nisso, até assim, a cliente falou assim, não, eu tenho um laudo aqui no meu celular. Aí a gente abriu e mostrou a foto para ela. Porque realmente esse visual é importante. A conclusão técnica, claro, o perito vai estar falando aquilo, mas o visual, para entender até o que o perito está escrevendo, você precisa ter. Ó, pronto. Sabe, pode estar na minha vez? Posso trazer? Pode. É porque a gente também precisa falar do tempo. O tempo da justiça e o tempo em que o laudo foi feito e a atualidade. O que acontece? Tivemos uma situação assim bem crítica recentemente, onde há 2 anos atrás o condomínio reclamou de uma infiltração que pingava no salão de festas. Só que, assim, por razões diversas, a gente deixou de advogar para esse condomínio, mas o processo continuou correndo, né? E há pouco tempo eles entraram em contato dizendo que o teto do salão de festa desabou. Olha o tamanho do problema. Porque, assim, se por um lado não era possível enxergar, porque é um teto, né? Tem por baixo e tinha um telhadinho por cima. Não se sabia o que estava ali embaixo. Mas, por outro lado, era uma infiltração permanente. Estava anunciando, né? Estava anunciando. Foram 2 anos e pouco, né? E esse teto ruiu. É claro que dentro do processo tivemos que informar e nesse momento eu entendo que será feito o reparo por parte da construtora. Mas o que a gente fica pensando é assim, e a responsabilidade do síndico? Será que ele não viu? Será que ele não poderia ter inferido que aquilo ali tinha uma possibilidade grande de desabar? Será que não poderia ter feito um acompanhamento dessa circunstância? Porque assim, o fato de existir o processo não significa que o problema tenha parado. Muito bem posto. É muito bem posto até porque você vê o seguinte, dentro daquilo que a gente fala sobre materializar a prova, principalmente aquilo que está em área comum condominial e que é de uso social, o síndico ele vai ter que intervir. Entendeu? E se ele tá no processo, não pode mexer, né? As não pode mexer. Mas assim, né? Depende. Então, assim, a gente tem que ter esse conceito de formar a prova, porque se chegar no momento. E aí, através do laudo, seja no laudo de vício aparente, no momento da entrega do empreendimento, seja no momento de você fazer um pouco mais para frente o laudo de vício oculto, seja através da abertura das fichas dos pedidos de manutenção, para que você consiga registrar aquilo ali e, num caso de uma intervenção emergencial, que vocês podem até me corrigir, porque eu não sou advogado, pode até eventualmente ser objeto de um pedido dentro do processo para que a construtora, antes que haja uma perícia, intervenha, você tem aquilo dali bem materializado, entendeu? Assim, acho que é importante a gente falar que esses processos de vício construtivo, eles são processos longos. Muito. Mas o processo é um organismo vivo. Ele não entrou e fica ali dormindo. Além de ser longo, tem a nossa justiça que é extremamente morosa, Ainda né? Então tem não isso. só a tramitação ser longa, mas a demora do próprio poder judiciário. Mas a gente tem que lembrar que é vivo. Então a gente pode interceder ali. Assim, muito dificilmente vai ter um momento em que a gente vai falar, não, agora não é bom interceder, senão isso volta para a conclusão, e é um problema. Mas assim, nem sempre a gente pode falar no processo. E daí a importância de haver sempre uma comunicação muito boa, muito clara, muito azeitada entre o cliente, o condomínio, o advogado e o assistente técnico. Nem que seja, escuta, você dá uma chegada aqui, porque eu tô percebendo que Marise, parece... Isso é essencial. Isso é essencial. Eu digo que o laudo em si, de vício construtivo, ele tem uma nota fiscal. Mas o comprometimento tanto do patrono, tanto do advogado, como do engenheiro que produziu esse laudo, ele é primordial
entre a entrega do laudo, o ajuizamento da ação e uma perícia que vem acontecer num processo judicial. Exatamente porque você tem uma série de intercorrências que você tem que, pode ser obrigado a adotar medidas, e o profissional que produziu aquela peça, ele tem que estar junto do condomínio, orientando, olha, vocês querem mexer na fachada? Faz o teste à percussão. Se vocês tiverem que, por exemplo, eu tive um caso que todo o intertravado no entorno do empreendimento teve que sofrer uma intervenção por parte da construtora a partir de uma liminar que foi deferida. Coloque um engenheiro para fazer o acompanhamento, porque esse engenheiro, ela conserta aquele cenário, né? Chega lá na perícia, o perito vai chegar e vai falar assim, não, já está consertado. Mas será que foi bem consertado? Será que durante o curso da obra o engenheiro ele não veio alguma coisa que logo após a perícia pode voltar a apontar uma patologia e que o perito, por não ter visto e não ter tido um acompanhamento, ele vai dizer que não existe mais? Entendeu? Então, assim, são coisas, são aspectos... Eu tive um caso, né, que agora falando aqui de questão de demanda judicial, que eu tô me recordando, que até é até cômico, né? Porque o que acontece? Nós advogados, falo assim, às vezes, né, cada um no seu quadrado. Nós advogados, nós estudamos e sabemos o que é necessário para o desenrolar ou até para interpor uma ação judicial, né? Para ter êxito, né? Para ter êxito, exatamente. Ninguém, o condomínio já está ali né, prejudicado, já perdeu dinheiro e aí ainda, né, para entrar com a ação tem que pagar custas, enfim. E aí você quer, pelo menos, que o resultado seja satisfatório, né? E aí eu passei, né? É um condomínio que eu assessoro aí de quase 1.000 unidades. E aí a gente entra com uma ação... né? Na verdade, a gente chegou até a entrar com uma ação judicial por questão ali de fissuras, enfim, questão voltada à obra mesmo. E aí foi contratada uma empresa que não prestou serviço a contento, enfim. E aí, né, ela foi demandada judicialmente. Só que aí a gente precisava de um laudo técnico, né, um laudo de engenheiro, para mostrar o quê? Para para fundamentar, né, aquele pedido, aquela ação. Pois bem, fui eu, né, advogada, assessorei o seguinte, olha, para poder a gente fazer essa ação, a gente precisa de um laudo. Doutora, mas para contratar um engenheiro, aí um laudo, R$7.000. Daí eu falei, olha, você está discutindo uma obra de mais de 100 mil. Né? Precisa desse laudo. Esse laudo é essencial para nortear a ação que a gente vai confeccionar e para o juiz entender. Você já vai entrar ali com uma ação mostrando com o juiz que o seu pedido, o seu pleito, ele tem um fundamento. Então fala para ele que é 7 mil do seu assistente técnico mais 7 do perito do juiz. Qual é a parte que vai ter outro perito, ele não sabe. E aí, olha só, não, mas aí olha só, aí o síndico resolveu, né, fazer uma cotação, né, com alguns engenheiros. E os engenheiros o que falaram? Mas por que a advogada está pedindo isso? Isso não precisa agora, nessa fase do processo. Bom, não contrata esse engenheiro, liga, por favor, pela mãe. Olha. O André não era um dos engenheiros. Porque... Mas eu virei e falei, olha, a gente precisa disso. Sem isso, eu não vou ajuizar essa ação, porque vocês só vão gastar dinheiro. Aí... contata outro engenheiro, vários foram falando, não, mas não precisa disso. E aí é o que a doutora Marisa falou, que seja feito um laudo que resguarde o direito ali do condomínio. Não adianta também jogar contra. São engenheiros condominialistas. Tô te falando. E aí eu virei, falei assim, gente, como é que... Olha só, aí eu virei pro síndico e falei, olha só, síndico, vamos fazer uma coisa? Fala com o engenheiro, que ele é o engenheiro, que eu sou advogada. E que eu tô pedindo isso, que eu preciso disso, e ponto. Aí a pessoa, né, fica naquilo. O engenheiro não precisa, a gente precisa do laudo. O síndico não quer gastar dinheiro, sendo que o prejuízo dele já foi muito maior, né? Eu falo, é o que eu falo, né? Cada um no seu quadrado e a importância. A gente precisa desse documento para poder embasar o nosso pedido. Claro. Tem Prova mínima do fato. Porque senão depois... Aí é isso, numa urgência você tem que mexer. E se você mexe naquilo e não tem registrado, né, documentado que aquilo não estava da forma quando vai fazer a perícia judicial, né, porque aí vai virar e falar, não, mas você falou que tá vazando, mas aqui tá tampadinho, né, já... Exatamente. Não, mas tem o registro fotográfico, tem um laudo anterior, né. Bom, pessoal, tá acabando. Não, se deixar a gente traz uma cerveja, bota uns negocinhos aqui, fica aqui. Molinho. Enfim, então acho que é sexta, né? Não sabe o que a gente tá gravando, é sexta, sextou. Bom, enfim.
Enfim, vamos para as considerações finais. Vou passar aqui agora, vamos fazer ao contrário. Os colegas fazem e eu finalizo. Deixem as redes sociais de vocês. Deem um recado aí para os condôminos, para os síndicos, para o mercado condominial, né? Do que precisa. Vamos lá, Maria. Gente, é muita coisa. Condômino, síndico, mercado. Nossa. Bom, pessoal, o assunto que nós tratamos hoje é um assunto bastante importante e tem a ver principalmente com o patrimônio de vocês, com a área comum, mas que vai influenciar na valorização ou desvalorização do imóvel de cada um. Então, falamos aqui de maneira mais geral sobre as normas, sobre a importância dos assistentes técnicos, cuidados com as obras, mas também fica para outro episódio falar sobre as questões de obras nas unidades individuais. Muito bom. Mas pois sempre, pessoal, respeitando as normas técnicas e ouvindo vossos advogados, né? Que querem certamente o melhor para vocês. Minhas redes sociais, @MarisaDreis_advogada e @Arechavala Advogados. Vamos lá, Amanda. Bom, eu vou deixar aqui, né, um conselho para os síndicos, principalmente, formalizem. Né? Reúnam os documentos, material probatório, né? Tudo que for o vício, né, constatado, qualquer problema, sempre formalize, mande o e-mail, não basta só dar aquela ligadinha para a construtora, dizer que identificou um problema, porque isso não vai ajudar se você tiver que ir atrás, né, do direito aí a favor da massa condominial, né? Então, meu Instagram é condomínio, _pauta. E deixo agora aí as considerações do meu amigo André. Muito obrigado pela ABA, mais uma vez pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho com vocês a experiência na área de perícia e consultoria na área de condomínio. Dentro de tudo que nós conversamos aqui, eu acho que a Ana está falando aqui do engenheiro condominialista, né? Existe um nome muito utilizado por nós também, que é a área da engenharia legal. Existem dezenas de engenheiros muito bons no mercado, mas se eles não tiverem para a defesa do interesse de vocês enquanto condôminos em relação a essas questões do vício, um bom advogado e um engenheiro que consiga traduzir a parte técnica pro advogado, praticar a engenharia legal dentro das melhores estratégias, fica muito mais difícil de trabalhar. Então, considerem isso, porque isso faz parte, a parte primordial para vocês começarem a ter um sucesso dentro do pleito de vocês, tá bom? A minha rede social é @palomanosconsultoria. Muito obrigado mais uma vez, viu? E eu vou agradecer aqui a nossa presidente, né, da comissão, Luciana Caribé, que nos ajuda aqui na organização. Eu sou a coordenadora do podcast, mas junto com a nossa presidente maravilhosa, a gente segue aí com bastante conteúdo. Não é só o podcast que a gente tem, vai lá no YouTube, assistam nossos episódios, tem vários. A gente também faz muito webinar, faz muito, né, evento, vem aí congresso. A gente tá tentando organizar tudo para que o mercado condominial, nós como profissionais, estejamos sempre trazendo aí, trocando ideias, a gente trabalhando juntos, trazer os síndicos, trazer os condôminos interessados, entender ali, como a Marisa falou, é o patrimônio de vocês. Isso é importante. Sim. Então a gente tenta trazer aqui no podcast de uma forma um pouquinho mais leve, mais descontraída, assuntos sérios, né, que são importantes aí para vocês entenderem o dia a dia e a responsabilidade de cada um. Eu sou Ana Maria Malé. Minha rede social é @Ana Maria Malé, como advogada, e sou síndica também. Fiquei brava com você que me chamou aí pra fazer propósito pra você. A minha empresa é @Audácia Síndicos Profissionais, também tá lá no Instagram. Bom, ficou aqui mais um episódio, já vai estar lá no YouTube e espero vocês no próximo.